Olá, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alberto e esse é o canal da Igreja Batista Nova Canaã. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a sua vida e que aquilo que é compartilhado aqui de alguma forma te abençoe. Essa é a minha oração. Hoje, dia 6 de novembro de 2023, estamos chegando ao final do ano, mais uma semana se iniciando e com ela muitas possibilidades de realizações. E eu te pergunto, faz um comentário aí. Quais são as suas expectativas para o futuro, para o amanhã, para essa semana, para esse mês, para esse restante de ano? Eu espero que sejam muito boas, eu espero que sejam positivas e eu espero que Deus abençoe seus planos para que eles sejam realizados. Estamos falando desde o dia primeiro sobre Deus está fazendo uma coisa nova. Nós lemos esse texto lá em Isaías, que diz sobre isso, e eu creio sempre que Deus está fazendo grandes coisas. Eu sempre acredito que Deus está preparando o melhor. E eu creio que mesmo nos momentos mais difíceis, ainda assim, Deus está lá nos ajudando, nos fortalecendo e preparando para quando a gente sair daquela situação, algo bom, algo melhor. As nossas expectativas devem ser sempre essas. Eu quero ler um texto bíblico aqui que está registrado no Salmo 34 e no versículo 4, que diz assim: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Queremos viver coisas novas? Eu quero. Eu espero que você queira também. Mas existem comportamentos em nós que atrapalham para que essas coisas novas aconteçam. Tem comportamentos em nós que nos ancoram numa situação e temos dificuldade de avançar porque estamos ancorados ou presos a uma situação. E um comportamento que normalmente nós temos é o temor, é o medo do novo, o medo da mudança. A gente fica sempre pensando que como vai ser? Por que que nós pensamos assim? Porque queremos ter o controle. A gente quer mensurar um resultado no futuro. A gente pode fazer um bom planejamento, mas os resultados vão depender principalmente de uma coisa que nós precisamos ter, que é a fé. Então nós temos aqui duas coisas, dois sentimentos que normalmente vêm sobre nós. Uma fé. Porque quando você começa a planejar algo novo, você tem expectativa, você tem esperança, você tem uma fé colocada sobre o resultado que você espera. Você quer que aquilo aconteça. Mas, ao mesmo tempo, começa a vir temores sobre você. E eu quero que você faça juntamente comigo uma análise. O, a fé, a esperança, ela fortalece você, ela te anima, ela te impulsiona, ela faz com que você queira empreender um esforço maior para que aquele resultado venha. Por outro lado, nós temos o medo, que nos enfraquece, nos desestimula, que tira de nós o ânimo. E o que vamos permitir que nos domine? O medo ou a fé? A gente precisa ter o controle sobre o medo. O medo, ele virá sobre nós. É algo natural do ser humano. Porém, esse medo, ele tem que ser controlado. Ele não pode nos dominar. Devemos ter o medo sob controle. Então, se entendemos que o medo nos enfraquece, que o medo nos paralisa, que o medo impede muitas das vezes de algo novo acontecer na nossa vida, nós precisamos nos encher daquilo que nos dá esperança, daquilo que nos dá força, daquilo que nos dá o gás necessário para avançarmos. E isso se chama fé. Lemos aqui nesse texto, né, o salmista escrevendo sobre isso,
ele diz: busquei ao Senhor e ele me acolheu. Eu imagino aqui o salmista vivendo alguma preocupação, algum temor, alguma situação difícil, e nesse momento em que ele não tem força, ele busca ao Senhor, e o Senhor, diz ele aqui, que o acolheu e livrou de todos os seus temores. Então, nós precisamos buscar ao Senhor para que ele nos capacite a dominar os nossos medos, para que possamos avançar. O medo não te ajuda, o medo só te atrapalha. O medo te enfraquece, o medo ele te paralisa. E nós não queremos ser paralisados pelo medo. Nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos desenvolver. E esse é o objetivo de Deus para nós. E olha que Deus ele já está preparando essas coisas. Ele olha para nós e ele está torcendo para que nós sejamos essas pessoas vigorosas, fortes, esperançosas, que vão transpor as dificuldades, porque nós somos feitos por Deus para vencer as dificuldades. E a gente olha isso em toda a Bíblia, quando Deus nos anima em vários tempos. Quando Deus chegou para Josué, ele diz para Josué: seja forte e corajoso. Olha o que ele diz a ele: seja forte e corajoso. E não temas, não desanimes. São palavras de Deus. Quando Deus ele vai falar para Gideão e dá uma missão a Gideão para livrar Israel da mão dos seus opressores, Gideão ele diz: eu sou pequeno, eu sou fraco, a minha família é fraca. E Deus olha para ele e fala: vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Ou seja, Deus estava vendo uma força dentro de Gideão que ele mesmo não estava vendo. E eu te digo a mesma coisa. Existe uma força dentro de você que muitas das vezes você, pelo medo, não enxerga, não consegue ver. Mas Deus está olhando para dentro de você. Deus está enxergando essa força. Deus sabe o potencial que tem dentro de você, porque foi Ele que colocou em você. E o convite do Senhor para nós é buscarmos a Ele, que é a fonte dessa força, porque foi Ele quem colocou em nós, e ouvirmos dele as suas palavras, o seu estímulo, a sua dissertação sobre nós, sobre essa força que nós desconhecemos. Você já deve ter visto e ouvido inúmeras histórias de superação. E você vai ver que todas as histórias de superação que ouvimos são de pessoas que decidiram poderosamente, firmemente, não dar ouvidos ou não acolher o medo dentro de si. Pelo contrário, eles decidiram que eles eram capazes de superar suas dificuldades, de vencer os seus gigantes e, tomados dessa fé, tomados dessa esperança, eles foram capazes de vencer, de superar, de transpor os limites. Eu não sei qual é o seu limite, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu desafio. Não importa. Deus, ele te deu a capacidade, ele te deu a força necessária para você vencer. E às vezes você, por estar numa situação adversa, você não consegue enxergar. Você consegue olhar somente para o problema. Um outro exemplo bíblico que eu vou trazer aqui para você é de Davi e Golias. Você já deve ter ouvido essa história. Então, Golias, na guerra, ele chega e desafia o campeão do exército de Israel para lutar com ele. E ali havia um exército. E nenhum dos soldados de Israel ousou desafiar aquele gigante, porque aquele gigante já tinha vencido todas as suas lutas. E isso era prova porque ele estava ali vivo. Se ele tivesse perdido, ele estava morto. Ele não estaria ali. Mas ele venceu, ele estava ali. E as pessoas começam a olhar para suas medalhas, para o seu tamanho, para suas armas e tem medo. E Golias fica ali 40 dias desafiando aqueles homens. Até o dia que um menino, um garoto, 17 para 18 anos, Davi, ele chega no acampamento do povo do exército de Israel e ele ouve aquele gigante
afrontando e decide enfrentá-lo e vencê-lo na força do Senhor. E ele diz assim: quem é esse que não tem aliança com Deus para desafiar os exércitos do Deus vivo? E ele fala: eu vou lutar com ele. Eu vou lutar e eu vou vencer porque o Senhor me dará a vitória. Então, seja qual for a luta que você esteja passando agora, eu te digo que no Senhor está a tua força. Busque a Ele. Vá a Ele. Porque aquilo que você precisa já está dentro de você. E se você buscar ao Senhor, Ele tem o poder de ativar em você essa força, essa esperança, essa fé. Então, não deixe que o medo domine você. Deixe que a fé domine você. Porque se a fé dominar você, você vai ficar forte, você vai ficar poderoso, você vai conseguir visualizar aquilo que Deus já preparou de antemão para você, que é a vitória. E eu te digo mais, a palavra de Deus diz para nós que nós somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores nele, em Cristo Jesus. Ele te fortalece, ele é a força, ele é essa conexão que falta em nós para ativar a força que já está dentro de nós para vencermos. Mas se você permitir que o medo te domine, a insegurança, você não vai conseguir avançar. E você vai perder várias oportunidades de viver coisas novas e boas na tua vida. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? E eu faço essa oração da seguinte maneira: se você estiver com medo de alguma coisa agora, apresente esse medo ao Senhor. Fale com Ele. Assim como Davi, né, busque ao Senhor. Assim como Davi o buscou e foi fortalecido, eu tenho certeza que você também vai ser fortalecido. E se você quiser, pode deixar nos comentários aí o seu pedido de oração. Eu me comprometo a orar por você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus querido e amado, o Senhor é o Deus que nos anima na hora do desânimo. Eu olho para a tua palavra e vejo o Senhor animando aqueles que confiaram em ti, que tinham uma aliança contigo, de tal maneira que eu posso também olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu também tenho uma aliança contigo e eu também tenho essa força para vencer. Então, Pai, se houver algum medo em mim, e se houver algum medo em quem está assistindo agora essa mensagem, ó Deus, que em nome de Jesus o medo seja tirado e a fé, a esperança e a tua força seja agora o seu revestimento. Em nome de Jesus, Senhor, enche essa pessoa de fé, de esperança e de uma força que até então ele desconhecia. Pois eu oro a Ti confiadamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acredita que Deus pode fazer isso? Se você acredita, tome posse dessa palavra e viva o novo de Deus na tua vida. Fique em paz e até a próxima.